Olá, meus fofuchos queridos, bem-vindos à aula dessa semana. E hoje nós vamos falar, aí dando continuidade à arte romana, né? Então, falamos sobre as características, falamos na nossa aula online sobre o teatro romano. E hoje a gente vai falar rapidinho sobre a pintura romana e os dois tipos de técnicas de pintura que existem, que é o mosaico e o afresco. Bom, o mosaico é um estilo de pintura um pouco diferente. Ele não utiliza um tipo de tinta. Ele é um trabalho mais de colagem. Essa colagem é o que forma a figura. Mosaico vem da palavra musa. Na verdade, assim, a palavra musa vem do mundo clássico, vem da Grécia Antiga. E pela técnica ser uma técnica muito boa, muito bonita, ela era comparada às musas da Grécia Antiga, né? As musas que encarnavam ali as artes, né? A música, a pintura, né? Então, usou-se essa palavra musa e criou-se a palavra mosaico, né? A etimologia dela vem da palavra musa, mosaico. Esses mosaicos, eles têm uma origem muito antiga, né? Eles já se chamavam mosaico na época da ilha de Creta, que veio antes ainda do território grego e também já existia na região da Mesopotâmia e depois foi adotado pelos gregos e pelos romanos. Como os romanos adotaram muitas características da cultura grega, a pintura em mosaico não foi diferente, né? Então, virou-se uma tradição tanto no Império Romano, como depois ela vai se manter há alguns séculos já lá na frente. Esses mosaicos romanos, eles são inspirados em pinturas da Grécia Antiga e eles têm uma técnica um pouco diferente, né? Eles são realizados em grandes superfícies, como paredes, chãos, tetos, né? Mas também existem alguns trabalhos que são adaptados a objetos ou pequenos painéis, vamos chamar assim. Os romanos, eles construíram os mosaicos com pequenas peças. Essas peças eram chamadas de tesselas, né? Ou no latim, opus tessellatum. Tá? Então, eram tesselas. O que são essas tesselas? São pequenas pecinhas cúbicas, ou seja, elas têm um tamanho de quadradinhos, né? Ou retângulos. Essas tesselas geralmente eram feitas de rocha calcária, de vidro ou de cerâmica. Era então o tipo de material que eles utilizavam. Então, ao invés de usarem a tinta, eles utilizavam essas pedras desses materiais com cores diferentes para poder criar essa pintura usando uma colagem. O mosaico, ele tornou-se um principal elemento decorativo de espaços arquitetônicos públicos e privados. Então, na antiga Roma, se você fosse até um prédio como a basílica, ou uma terma, ou até mesmo uma residência romana, você iria encontrar esse tipo de técnica como essa que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, que é o mosaico. Então, tá vendo? São pequenas pedrinhas coladas bem próximas umas das outras que formavam a figura. Vejam que eles utilizam diversos tipos de tonalidade para criar o efeito de luz e sombra. Isso é muito importante, turma. Por quê? Porque é graças a essa técnica de variação de cor que lá na frente, quando os italianos retomarem a cultura greco-romana, eles vão perceber que essa variação de cor pode ser aplicada nas pinturas utilizando tinta.
Então, já aqui a gente começa a perceber que os romanos tinham uma preocupação em tentar retratar com mais realismo. Lembra que na escultura romana eles buscavam o realismo, o mais próximo do real da pessoa? Na pintura vai ser a mesma coisa, e o mosaico nós percebemos esse efeito por conta dessa variação de cores das pedrinhas que são usadas. A segunda técnica de pintura que foi utilizada pelos romanos foi a técnica do afresco. Essa técnica, na verdade, já existia na Grécia Antiga e também foi adotada pelos romanos. Só que como apareceu muito mais na época dos romanos, é atribuído a eles a evolução desse tipo de técnica. A técnica do afresco significa a aplicação, consiste na aplicação da tinta sobre o gesso ainda molhado, o que vai ajudar a fixar a pintura de uma forma mais fácil. Então, o que acontecia? Eles utilizavam nas paredes, e passavam essa camada de gesso. Depois eles vinham, ainda com esse gesso molhado, com a tinta. E isso dava a sensação de que as paredes eram feitas de mármore e esse mármore foi pintado. O lugar que mais continha esse tipo de pintura era a cidade de Pompeia e também a cidade de Herculano, que ficavam nas proximidades ali de Roma. Assim como tinha a escultura grega com os períodos, na pintura romana nós vamos ter os estilos. E na pintura grega também tinham os períodos da pintura. Aqui nós vamos chamar de estilos. Então, existem 4 estilos da pintura romana. O primeiro chama-se incrustação. Incrustação é um estilo que teria ali se originado mais ou menos até o século III a.C., na cidade de Alexandria. Ele é caracterizado por paredes coloridas e imita retalhos de mármore. Esses retângulos são ligados por meio de um estuque e há imposição de um efeito tridimensional. Eram usados mármores caros, importados, com imensa variedade de cores para decorar as paredes. E nem todo mundo tinha condição de pagar, Então, os pintores imitavam esses mármores, por isso a técnica do afresco. O segundo estilo é o estilo arquitetônico. Ele começou a ser usado em 80 a.C. e perdurou até o fim do século, Esse estilo é uma mistura do primeiro, só que com blocos de mármore falso ao longo da base das paredes. Diferente do primeiro, que permanecia no nível da parede, esse segundo estilo tenta enganar a visão e dá a impressão que o observador, nós que estamos observando, estamos olhando através de uma janela, onde há pinturas ilusionistas, Ou seja, eles criavam a sensação de que naquela parede tinha uma janela que dava para uma paisagem. Esse estilo, os elementos arquitetônicos são usados para conduzir as pinturas e assim surgem as imagens de colunas e relevos muito lindos que dão a ilusão de movimento. Esse tipo de pintura estava instalada na Vila dos Mistérios, que a gente já vai ver já já. O terceiro estilo é o estilo enfeitado. Esse estilo ele é da cidade de Pompeia e surgiu no início do século I d.C. e foi popular até 50 d.C. Nesse estilo, as superfícies das paredes exibem planos monocromáticos, ou seja, com uma cor só, e tem bastante detalhe. O exemplo de pintura do terceiro estilo é um painel com candelabro, na Vila Agripina, que foi pintado no século I. Nesse estilo, eles incorporavam colunas, frontões e só poderiam ser imaginados para uma parede pintada, ou seja, eles faziam essas pinturas
nas paredes. O quarto estilo é o estilo intricado. Esse estilo foi muito usado no século I d.C., até a destruição de Pompeia, e ele é considerado uma união dos três estilos. São usados blocos de mármore na base das paredes, assim como o primeiro estilo, cenas arquitetônicas bem naturais, como no segundo, grandes superfícies planas com detalhes arquitetônicos, como no terceiro. Ou seja, o quarto é a mistura de todos. Então, observem as imagens. A imagem número 1 é o estilo incrustação, que são as paredes, né, com pedaços de mármore ou que simulavam mármore. A imagem número 2 é o estilo arquitetônico, ou seja, o estilo que imitava a realidade e que dava a sensação de que a pintura era uma janela para uma paisagem. O estilo número 3 é o estilo enfeitado, monocromático, ou seja, usava uma tonalidade de cor e tinha pinturas de colunas que simulavam como se fosse um outro espaço. E o estilo número 4 é um intricado, que junta as técnicas do estilo 1, 2 e 3. Lembra que eu falei de uma cidadezinha chamada Pompeia? Pois bem, essa cidade, ela infelizmente, na época do Império Romano, foi devastada por um vulcão, exatamente, um vulcão chamado Vesúvio. Esse vulcão entrou em erupção e acabou com a cidade. Porém, depois de muitos e muitos anos, por conta dos estudos de arqueólogos, eles conseguiram abrir passagens e descobriram que embaixo de toda aquela lava já enrijecida tinham essas residências. Essa imagem que vocês estão vendo é uma das residências que fica na Vila dos Mistérios, dentro da cidade de Pompeia. Olha como essa pintura é linda, cheia de detalhes. Essa pintura representa as figuras, né, que viviam ali dentro da cultura romana. Percebam como eles já se preocupavam com distância entre os objetos, com o realismo e com o início da perspectiva. Bom, crianças, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Esse é só um resuminho sobre a pintura romana, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais dela e também lá na frente a gente acaba retomando, né? Então, estudem para a avaliação, façam as suas anotações e nos vemos na próxima aula. Até mais!